Vitor Vilar, depois aí de duas derrotas seguidas, né, no Campeonato Brasileiro, fora para o Juventude, em casa para o Flamengo, um pontozinho valioso, né, no Mineirão contra o Atlético e a primeira vitória contra esse Fortaleza instável, o Vitória aí que conseguiu aí 3 pontos que já dão aquela amenizada, né, na pressão, time que vinha também pesando muito ali na questão da confiança, né, nervosismo em alguns jogos. Essa primeira vitória é importante por isso, né, de você ali de fato ligar o motor na competição, né. Eu acho que você venceu o seu primeiro jogo ali, você já começa a encarar a próxima sequência de uma maneira mais confiante e a gente sabe, né, futebol, o jogador com confiança facilita, né? Não é tudo, mas sem confiança aí que as coisas não dão certo. E essa vitória foi para isso, né, Vitor Vilar? Venceu um adversário complicado, né? Apesar do momento instável aí do Fortaleza, como o Thiago Minhoca já falou por aqui. Mas era um jogo que era para vencer, né? Era um jogo ali em casa. Tudo bem que o público nem foi tão grande, né? Acho que choveu, não foi, Vitor Vilar? Aí em Salvador? Tava Não, umas não, não poças. choveu Não? tanto, não. E era o que no gramado? Choveu, Tava teve meio. teve umas pancadas de chuva ao longo do dia, mas Ah, não tá. choveu durante o jogo, por exemplo. Nem no pré-jogo, nem durante o jogo. Muito bem. O público é aquela história, né, velho? Nove e Véspera de meia, né? feriado, já tinha muita gente saindo da cidade. 9h30 da noite, então só os TV, guerreiros é que vão TV mesmo. aberta também teve, né? TV aberta aqui para Bahia, também teve esse detalhe, né? Teve transmissão do jogo na TV Bahia aqui. Muito bem. E aí, o renascimento do Vitória aí no Campeonato Brasileiro? Passou confiança essa vitória ou calma lá, Rapaz, ainda tem muito que melhorar? Enfim, é só um primeiro passo. então, temos que analisar o filme do Vitória, né? A verdade é essa. Bom, primeiro, um resultado fundamental para o Vitória, né? Um resultado importantíssimo para o Vitória. Um resultado, sei lá, talvez. É claro que vai depender da sequência, mas assim, daqui a alguns meses é que a gente vai poder julgar se de fato foi o ponto de virada do Vitória na Série A. O fato é que o Vitória não podia chegar, né, mais uma vez, iniciar a Série A como foi no ano passado, com um ponto em 5 rodadas. Não tinha como você fazer isso. O Vitória precisava ganhar essa partida em casa para poder fechar essa sequência dos 5 primeiros jogos, né? Vai ser fora contra o Fluminense. Então, esse era o jogo, digamos assim, acessível para o Vitória nesses 5 primeiros jogos. E o Vitória não podia, de jeito nenhum, chegar a terminar os 5 primeiros jogos com um ponto só, como aconteceu no ano passado. Então, um resultado fundamental para o Vitória, fundamental. A Vitória precisava desses 3 pontos para poder respirar mesmo, para poder sentir que assim, a coisa está encaixando, né? A Vitória está tentando reverter um cenário que estava muito negativo. E eu acho que o ponto é esse mesmo, assim, o ponto da análise, né? O Vitória jogou bem hoje, cara. O Vitória jogou bem hoje. Isso é importante da gente pontuar, né? Porque a gente vinha criticando bastante o Vitória desde o início do ano. Eu venho falando aqui da dificuldade que o time tem em vários aspectos do jogo, mas hoje o Vitória jogou bem. Não foi o jogo perfeito do Vitória, está longe ainda do que pode render esse time, né, do que já rendeu em 2024, com basicamente os mesmos jogadores, né? Praticamente o elenco todo do ano passado está aí, exceto, claro, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, mas assim, 70% do time do ano passado está aí. Então, ainda está longe de render aquilo que pode render esse time, né? O que pode render o Vitória de Carpini. Ainda teve várias falhas defensivas, assim, não são falhas, na verdade, né? Porque tem que saber mensurar, digamos assim. Vitória no início do ano, se você for pegar, por exemplo, vamos pegar o recorte da Série A. Contra o Juventude teve falha clamorosa de Neres. Contra o Flamengo teve falha clamorosa de Janderson. Falhas assim que entregaram um gol, né, para o adversário. Isso não tem acontecido mais no Vitória, né? Não aconteceu hoje nenhuma falha clamorosa da defesa. Até o gol do Fortaleza, assim, teve uma falha defensiva, mas não foi uma falha, digamos assim, individual, né, do Vitória. Eu acho que o Vitória vem melhorando defensivamente. Ainda sofreu hoje, Lucas Arcanjo ainda foi fundamental. É isso que eu estou dizendo, assim, gente. Não foi o Trabalhou. jogo ideal do Vitória. Oi?
O Arcanjo trabalhou hoje, né? Isso. Não foi o jogo ideal do Vitória, sabe? Não, não tô dizendo que o Vitória. Tô falando que o Vitória jogou bem, mas não tô dizendo que o Vitória jogou maravilhosamente bem. Não quer dizer que o Vitória está perfeito, que o Vitória foi super eficiente. Não. A defesa ainda tem muita vulnerabilidade, ainda é um time que passa sufoco. O Lucas Arcanjo teve que trabalhar bastante hoje, muito mesmo. Mas é um time que você sente, quem acompanha o Vitória nessa temporada, tem acompanhado, né? Torcedor, e até quem não é torcedor, mas acompanha, percebe claramente que nesses últimos 3 jogos aí, o Vitória mudou. Assim, o Vitória tem outra cara, né? Teve um jogo lá contra o Defensa e Justiça que ele já se comportou de uma maneira bem diferente, defensivamente, até mesmo ofensivamente foi muito anulado pelo Defensa e Justiça, mas jogou mais à vontade, né? Tanto é que a gente falou que se tivesse mais qualidade, conseguiria ganhar do Defensa e Justiça fora de casa. Eu acho que houve uma evolução. Contra o Atlético Mineiro, houve uma evolução também. Claro que, mais uma vez, né? Não é aquela evolução para chegar lá e surpreender o Atlético Mineiro. Passou um sufoco ali no final, tomou um empate, mas, pô, conseguiu fazer 2 gols, cara. Né? Conseguiu fazer 2 gols fora de casa, isso já foi um avanço para o Vitória. E agora voltou a marcar 2 gols, ganhou uma partida. O time parece mais coeso. Parece que algumas funções ali, algumas áreas da equipe estão encaixando, né? A zaga, como eu falei, de Lucas Alta e Zé Marcos, não é a zaga ideal, mas é uma zaga que parece estar pelo menos mais azeitada ali, parece ter mais coesão do que estava Neres com Lucas Alta pela esquerda, por exemplo. Neres pela direita, Lucas Alta pela esquerda. Lucas Alta pela direita com Zé Marcos está começando a encaixar. Parece que Carpini achou ali uma base para poder trabalhar essa defesa, né? Eu acho que é por aí. E o ataque, assim, bem ou mal, ainda não é, claro, os problemas técnicos do Vitória continuam aí, cara. A gente vê o problema técnico evidente no Vitória, mas pelo menos o time está conseguindo encontrar rotas de atacar os adversários, né? Fez 2 gols contra o Atlético Mineiro, fez 2 gols hoje contra o Fortaleza. Então o time está conseguindo encontrar rotas. Ainda não é aquele time do ano passado que conseguia ser letal nas chances que tinha. Às vezes passava um jogo inteiro, né, ali no sistema defensivo, marcando bem, anulando o adversário, negando espaço. Chegava na frente com uma chance e era letal, conseguia fazer o gol. Não é esse Vitória ainda, né? Um Vitória eficiente, tanto na defesa como no ataque, não é. Mas é um time que claramente evoluiu nesses últimos 3 jogos. Então é um respiro, sem dúvida nenhuma, é um respiro do Vitória. E é absolutamente necessário que isso aconteça. A gente precisa ver o coletivo evoluir, porque, como eu sempre falo, o Vitória do ano passado e o Vitória em geral, né, pelo orçamento do Vitória, pela capacidade de investimento do Vitória, ele não vai conseguir trazer os jogadores mais técnicos da Série A, não tem como. Então, onde é que o Vitória pode fazer boas campanhas na Série A? É o caminho do que foi no ano passado, é você ter um time coletivamente funcionando, vai ter dificuldades técnicas no ataque, pode ter alguma dificuldade técnica na defesa, de algum erro individual, mas o coletivo tem que funcionar. Os jogadores têm que saber mais ou menos por onde correr, como construir um jogo de transição, como é que você constrói a transição para chegar ao ataque adversário. A gente está encontrando fagulhas, assim, sabe? Tipo, traços de uma evolução nesse sentido nesses últimos 3 jogos. Pode ser que, obviamente, a sequência coloque alguns, assim, o Vitória voltar algumas casas nessa evolução. Mas o que a gente tem visto, assim, não dá para passar confiança ainda para o torcedor. Eu acho que ninguém está confiante, ninguém está, digamos assim, seguro de que o Vitória ainda vai fazer uma Série A tranquila. Isso não está passando pela cabeça de ninguém, tenho certeza. Mas o Vitória, digamos assim, saiu do buraco, né? Existia um buraco muito grande, existia um receio muito grande do que seria o início do Vitória na Série A. E assim, é como se fosse um paciente que está lá no hospital, mas está reagindo, sabe? Que há uma esperança de construir algo a partir de agora que seja mais proveitoso, né? Esperando também que alguns reforços cheguem no meio do ano. Como eu acho que eu não falei isso aqui ainda, mas é óbvio, né? É até ululante falar sobre isso, que o Vitória precisa chegar vivo até a janela do meio do ano, né? Precisa chegar respirando ali na Série A até a janela do meio do ano, que é a grande, vai ser a grande oportunidade do Vitória tentar trazer peças
que melhorem esse time defensivamente, ofensivamente, em todas as posições. O Vitória precisa de reforço em todas as posições. Mas para chegar lá em julho e ter a oportunidade de reforçar, o Vitória precisa chegar vivo. E aí, jogos como esse contra o Fortaleza, de você jogar em casa, pontuar, fazer 3 pontos, é o caminho para o Vitória chegar vivo, sabe? E, ao mesmo tempo, você tem que ter uma melhora coletiva. E isso deu alguns indícios ali nos últimos 3 jogos. Ainda, volto a dizer, antes que o torcedor me xingue ou coisa do tipo, né? Quem não tá gostando, mas acho que nem é o caso, porque eu tenho certeza que quase todo mundo está muito feliz com a vitória de hoje. Mas não estou dizendo que o Vitória agora é só. Não, reagiu. Acho que ninguém duvida que o Vitória está reagindo, está mostrando alguma coisinha ali. Como eu falei, é um time que ainda mostra deficiências técnicas muito grandes. Então, se a gente pegar o jogo, como é que foi a partida, o Fortaleza começou melhor. Dá para ver que houve 2 momentos de muita pressão do Fortaleza, né? Teve 2 momentos de vulnerabilidade defensiva do Vitória e pressão do Fortaleza. O começo do jogo, primeiro tempo, foi um momento que o Fortaleza pressionou o Vitória, né? Teve a chance de cabeça do Paul Fernandes, se não me engano, que Lucas Arcanjo teve que fazer uma defesaça. Depois também teve um chute de fora do Emmanuel Martins, que também exigiu uma defesa do Lucas Arcanjo. Então ali teve um recorte em que o Fortaleza pressionou o Vitória. E o outro momento também foi quando o Fortaleza voltou do intervalo, pressionando o Vitória, atacando, e o Vitória acabou entregando o gol do Diogo Barbosa. Mas, na reta final do primeiro tempo, na reta final do segundo tempo, o Vitória conseguiu equilibrar e conseguiu também criar suas oportunidades, né? Eu acho que foi um jogo no primeiro tempo bastante equilibrado. O Fortaleza teve essa chance que eu mencionei, mas o Vitória também criou a sua chance. Não foi um time que ficou travado na marcação do adversário, foi um time que conseguiu chegar à frente, conseguiu chegar ao ataque. E no final do segundo tempo, o Vitória não só fez o gol, como na reta final do jogo, o Vitória foi inteligente, foi maduro de encebar o jogo, né? O Vitória ficou tocando, o Vitória ficou até às vezes fazendo cera. Fez o segundo gol com o Mateuzinho, acabou o jogo, né? Isso é uma coisa, inclusive, da mentalidade que era importante o Vitória absorver para poder, como eu falei, chegar bem até julho e ter a esperança de poder reforçar o elenco. Claro, durante o primeiro tempo a gente viu, como eu falei, os problemas do Vitória, né? Os problemas técnicos estão aí. O Vitória centralizou muito o jogo pelo lado esquerdo, né? Sobretudo com o Mosquito, com o Jamerson pelo lado esquerdo. Em muitos momentos, a criação do Vitória, né? O Vitória lateralizava demais o jogo pelo lado esquerdo. Em muitos momentos, a criação passava por uma exigência técnica de Mosquito passar por um jogador, conseguir romper a linha de marcação, coisa que a gente já conhece Mosquito, ele não conseguiria fazer, não conseguiu fazer durante o jogo. Então, essa coisa técnica ainda está aí. Algumas matadas erradas de bola, por exemplo, domínios errados de Janderson, que fez uma boa partida, daqui a pouco a gente vai analisar individualmente, mas fez uma boa partida. Então, alguns momentos, falhas ali de domínio de Janderson, erro de passe na saída de bola. Mas acho que ninguém duvida que na reta final do primeiro tempo, o Vitória teve aquele momento de mal pressão do Fortaleza, mas o Vitória conseguiu acertar a saída de bola, conseguiu fazer, né, sair da defesa e chegar ao ataque, e também criou suas oportunidades, né? Isso era algo que o Vitória nem conseguia fazer nos últimos jogos. Assim, em muitos momentos a saída de bola sequer funcionava. E na reta final do primeiro tempo conseguiu acertar essa saída de bola e chegar ao campo ofensivo do Vitória, campo defensivo do Fortaleza. Então, assim, aos poucos, cara, eu acho que o coletivo, que é o grande mérito de Carpini, está aparecendo. E aí eu queria também destacar onde foi que o Vitória ganhou esse jogo, na minha visão, né? Foi com as mudanças de Carpini. Eu acho que esse é o grande destaque dessa partida. Muita gente vai criticar o fato da escalação inicial. Eu achei a escalação inicial correta. Se a gente está falando aqui que o Vitória precisa de uma coesão, precisa de um trabalho coletivo, precisa resgatar esse poder coletivo, ele tinha que repetir o time do último jogo. Ele pegou o time do Atlético Mineiro, aqueles que atuaram bem contra o Atlético Mineiro, com Gustavo Mosquito, por exemplo, de ponta esquerda, com Eric pela direita, Janderson de centroavante, porque é o que tem, o meio-campo ali com Baralhas, Ricardo Hiller e Mateuzinho. Então ele pegou o time que
melhor produziu durante contra o Atlético Mineiro e repetiu, porque esse time precisa de repetição, né? Você não está treinando, velho. O elenco tá assim numa maratona de jogos absurda. Vai ter a primeira pausa ali para poder fazer uma semana inteira entre o jogo do Grêmio e do Ceará, mas só porque o Vitória caiu fora da Copa do Brasil. Então, o Vitória está numa sequência de jogos muito grande, não está tendo tempo de treinar. Então, a forma de você tentar encaixar e criar uma coesão na equipe, o lado coletivo, é repetir uma escalação. E eu acho correto ele repetir a escalação do time que mostrou o melhor resultado durante o jogo do Atlético Mineiro, né? A melhor produção durante o jogo do Atlético Mineiro. Então, ele repetiu, começou dessa forma. E aí, ao longo da partida, eu quero focar sobretudo no segundo tempo. No segundo tempo, o Fortaleza voltou muito melhor, né, do intervalo e pressionando o Vitória, pressionando sobretudo a saída de bola do Vitória. E aí eu acho que Carpini começou a acertar, começou a ganhar o jogo nas alterações. Ele primeiro colocou o PP, que foi um cara para ajudar a saída de bola, né, tirando o Ricardo Hiller. PP tem muito mais qualidade para poder ajudar a saída de bola do Vitória. Vendo que o Fortaleza estava pressionando a saída de bola e que teve alguns erros na saída de bola do Vitória, que inclusive geraram oportunidades para o Fortaleza, ele botou o PP para ajudar ele na saída de bola. Depois ele botou, para mim, um jogador que mudou o jogo, que foi o Ronald. Ronald entrou no segundo tempo muito bem. E aí é óbvio, cara, que muita gente, e eu concordo com as reclamações, pô, como é que o Ronald foi pro banco? Como é que o Ronald não começa como titular? Como é que o PP não começa como titular? Mas aí tem explicação, eu acho, de dar coesão para a equipe. Também algumas outras explicações, né? Vai ter gente que vai trazer, o próprio Carpini pode trazer essa informação, de que é a questão de estatura, né? Que precisa botar Ricardo Hiller porque vai melhor na bola aérea do que Ronald. Mas enfim, vou me concentrar aqui nas alterações. Ele botou primeiro o PP para ajudar na saída de bola, um cara que tem maior capacidade de armar o jogo, de conseguir controlar a posse de bola, de tentar fazer a bola circular daquele meio-campo do Vitória. A partir do gol do Fortaleza, ele identificou esse problema, botou o PP. Imediatamente o Vitória conseguiu ter mais meio de campo, conseguiu ter mais saída de bola, conseguiu melhorar nesse aspecto. Depois ele colocou o Ronald, que foi muito bem na partida. Foi o cara que atuou, sobretudo caindo pelo lado esquerdo, criou a jogada, até no lance de muita habilidade individual de Ronald. Ele criou a jogada que posteriormente resultaria no segundo gol do Vitória. E ele colocou Fabri, que apesar de alguns erros técnicos, né, tomada decisão errada, aquela coisa que a gente já conhece de Fabri, mas Fabri deu um calor na defesa do Fortaleza muito grande. Um cara que é rápido, um cara que acredita na jogada, que consegue brigar lá na frente. E deu para ver que ele deu um calor muito grande ali na defesa do Fortaleza a partir da sua chegada, a partir da sua entrada. Então, essas três alterações de Carpini, eu acho que resgataram vitória na partida no segundo tempo e resultaram posteriormente no segundo gol. Então, acho que Carpini hoje mostrou, como eu falei lá atrás, no meio do comentário do Fortaleza. Eu acho que o grande lead do jogo, assim, o grande manchete da partida é Carpini estancou por um jogo as críticas, né? Muita gente estava criticando o Carpini pela falta dele. Eu mesmo aqui critiquei várias vezes ele não conseguir mudar o jogo durante a partida, mudar a tônica do jogo durante a partida, fazendo alterações erradas, fazendo leitura de jogo errada. Mas hoje ele fez isso. Eu acho que ele foi muito feliz na escalação ao repetir para poder dar coesão ao time, e tentar criar um aspecto coletivo. E nas alterações ele conseguiu recuperar o Vitória naquilo que o Vitória estava pior, né? Na saída de bola, na circulação de meio de campo. Ele tirou, por exemplo, aquele esquema tradicional com os pontas e botou mais meias, né? Teve um momento do jogo que o Vitória estava com vários meias em campo. Era Mateuzinho, era Ronald, era PP e era Baralhas. Então, assim, ele botou vários jogadores de meio campo para poder resgatar mais a saída de bola, para poder tentar fazer o Vitória sair daquele sufoco da pressão do Fortaleza. E resultou no segundo gol do Vitória, que foi o gol da vitória. Então, assim, acho que Carpini, que vinha sendo até corretamente criticado pela por não ter criado ainda um aspecto coletivo para esse Vitória na temporada, ao longo das crítica por crítica, né? Primeiro a crítica a Carpini é dele não ter conseguindo criar um lado coletivo, coeso, funcional do Vitória, né? O Vitória parecia um time que estava sem saber como defender, sem saber como atacar, não estava encontrando as rotas de ataque. Nesses últimos 3 jogos, o Vitória mostrou uma defesa menos errática, não uma defesa ainda perfeita, não uma defesa ainda
que não é vulnerável. A gente viu hoje no jogo do Fortaleza que ainda é vulnerável, mas é menos errática, falha menos, né? Comete menos bobagem ali na defesa. E conseguiu encontrar as rotas de ataque, seja na transição, seja na tentativa de criar com a bola no pé, né? Tentar criar no jogo mais apoiado, né? Tentando chegar tocando a bola. Mostrou mais alternativas. E durante o jogo, que é outra crítica dele, de não saber trocar os jogadores ao longo da partida, fazer leitura errada da partida e até às vezes piorar o Vitória ofensivamente, eu acho que essas três alterações mudaram o Vitória na partida, conseguiram resgatar e estão uma resposta dele. Eu acho que Carpini também, assim como o Vitória, estava ali respirando por aparelhos, precisando de uma medicação grave, uma medicação potente. E hoje ele deu uma fagulha do Carpini que a gente conhece. Do Carpini, que é um treinador que é confiável, que conseguiu uma moral enorme com a torcida. Eu acho que hoje ele mostrou indícios ali de quem a torcida, inclusive, ainda acredita que ele é. Boa parte da torcida bota fé em Carpini e eu acho que ele mostrou um pouquinho disso hoje. Muito bem, Vitor Vilar. Léo, lê agora aqui alguns comentários, né, da galera. O Léo fala que foi a primeira vitória de muitas vitórias. O Saulo Lessa falou que o Mateuzinho não estava bem, mas fez o que precisava. O André Luiz fala que jogou feijão com arroz e Arcanjo e Mateuzinho garantiram o resultado. É, O Thomas Loureiro fala que o Vitória fez de tudo para não acontecer o mesmo que o último jogo. Foi mais maduro para controlar o jogo e conseguir o resultado. O Carlos Júnior fala que hoje a gente entregou, mas foi anulado. Teve um gol do Fortaleza anulado, né? Teve a entregada que teve o gol anulado, né? Mas enfim, tá, como foi anulado, a gente esquece, né? Foi bem Mas, anulado, né? mas assim, teve erro, sim. Agora, só para falar, né? Só para reforçar isso também, como eu já falei, inclusive, no comentário inicial, eu gostei muito da postura do Vitória após o gol, né? Eu já tinha falado isso. Eu acho que o Vitória soube, inclusive, encebar a partida. Tipo assim, foi 2-1, acabou o jogo. Chutão, até ser em alguns momentos, né? Ele conseguiu também trocar passes, né? Teve um momento que o Vitória estava trocando passe, a torcida até gritou olé no Barradão, para poder fazer o tempo passar. E o Vitória assim, não, claro, né? Como torcedor também, né? Não sou só analista. Óbvio que eu fiquei nervoso nos minutos finais, né? Nos 15 minutos finais de jogo, que após o gol de Mateuzinho. Mas você tinha talvez uma sensação de que o Vitória estava melhor do que no jogo contra o Atlético Mineiro. Estava mais dono da partida ali, estava mais seguro de que terminaria 2-1, entendeu? Acho que o Vitória foi bem, inclusive, nessa inteligência. E outra coisa que eu queria falar, assim, ainda, ainda continuam os problemas técnicos, né? Eu acho que Mosquito fez uma boa partida com o Atlético Mineiro, mas agora fez uma má partida. Eu não gostei de Mosquito no jogo, foi uma válvula de escape importante. O Vitória, pelo menos, conseguiu chegar ao ataque, né? Chegava muito pelo ataque pelo lado esquerdo, chegava muito pelo ataque, sobretudo pelo lado esquerdo. O lado direito estava muito pouco acionado no primeiro tempo. Quando era acionado era com o Eric, que Eric puxava muito para o meio. Então ficou muito concentrado do lado esquerdo. Aí acabou que o Mosquito foi sobrecarregado ali pelo lado esquerdo. E ele mostrou algum problema de criar na individualidade, né? E aí o Vitória rifou muita bola na área também, sendo que não tem um centroavante que seja tão assim presente, né, nesse jogo ofensivo aéreo. É diferente, por exemplo, de um Daverson, né, que entrou e atrapalhou muito nesse jogo aéreo o do Fortaleza, né? Ele atrapalhou muito o jogo aéreo do Vitória, ali, a defesa pela parte aérea do Vitória. Então, o Vitória ainda tem alguns erros, assim, né? Como eu falei, não é perfeito, cara. Não é o jogo maravilhoso do Vitória. Mas a gente tem que se apegar às coisas boas. E só para finalizar, né? Para você continuar lendo nos comentários, que eu acho que deve ter muita gente falando isso aí pelo que eu vi rapidamente. Uma coisa que eu esqueci de falar. Carpini ganhou de Vojvoda de novo, né, velho? Porque teve no jogo da Copa do Nordeste, ele ganhou do Isso. Fortaleza também com alterações e também conseguindo ganhar o jogo durante a partida, quer dizer, E ele fora começou de casa, perdendo, né? depois virou, fora de casa, deu assim um nó em Vojvoda e hoje, acho que no segundo tempo, ele novamente conseguiu dar um nó em Vojvoda, porque Vojvoda fez alterações
né? Eu até peguei aqui a reta final do comentário de Minhoca. Eu também achei que as alterações de Voivoda até tiraram o ímpeto do Fortaleza, assim, tiraram a força ofensiva do Fortaleza. Já o Carpini não, o Carpini conseguiu ganhar de Voivoda nas alterações durante a partida. Então é o segundo jogo da temporada que ele consegue se sobrepor a Voivoda, e acho que isso também vale a pena mencionar. É isso, né? Boa vitória do Vitória, né? Que melhorou o ataque, né? Eu tava vendo aqui os números. Antes desses últimos dois jogos, né? Contra Atlético Mineiro e Fortaleza, o Vitória não havia conseguido marcar pelo menos dois gols há 13 jogos, né? Tava marcando 0 ou 1. E nesses dois últimos jogos marcou dois gols, né? O ataque aí volta a ser mais efetivo, né? E sobre a defesa, eu acho que o Vitória, assim, até pelo estilo de jogo, ele vai sofrer todo jogo. O negócio é o quanto ele vai saber sofrer, né? Assim, quanto ele vai conseguir lidar com isso, né? Porque eu acho que hoje foi um jogo equilibrado que o Vitória foi mais eficiente, assim, pelo menos o meu lead bem direto, assim. O Fortaleza poderia ter conseguido um empate ali, um 2-2 não seria nenhum absurdo, mas o Vitória é isso, assim, ser eficiente e na defesa saber sofrer. Acho que já é uma evolução bem interessante em relação aos outros jogos, né? E conseguir os É, primeiros 3 pontos foi fundamental aí para dar aquela tranquilidade aí, aquela tranquilizada, né, para essa sequência. é isso. Eu acho que o ponto, como você falou, né? O ataque melhorou, sem dúvida nenhuma. É só você pegar o próprio recorte, né, velho? Da Série A também já é um indício, assim. Já fez 2 gols nos últimos 2 jogos, sendo que não conseguia produzir e nem nos jogos anteriores de Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. A gente falava aqui, por exemplo, de um Vitória que não Eu conseguia. só pra deixar claro, excluindo os jogos contra o Atlético de Alagoinhas, tá? Nas semifinais, porque ele conseguiu fazer mais do que dois gols. Tirando É, esses jogos, dos últimos 15 em 13 ele fez no máximo 0 ou 1 gol, né? No máximo 1 gol. E aí nesses dois e jogos no, fez dois em no cada. nível mais alto, ele não fez, né? Agora, sim, eu acho que defensivamente, como eu falei no comentário, né, eu concordo com você, assim, o Vitória vai sofrer, né? A gente viu isso no ano passado, inclusive. O Vitória é um time que sabia sofrer todo jogo, né? Agora, o grande ponto, para mim, da virada de chave vamos lá, primeiro, eu acho que deu para ver isso no ano passado, né? Carpini começou a ajeitar o time pela defesa. Ele chegou e encontrou um time deixado pelo Léo Condé que era muito vulnerável defensivamente. Acho que foi o grande, assim, o grande mal ali da reta final do trabalho de Condé foi que o time ficou muito vulnerável defensivamente. Claro, perdeu o Camutanga, ficou sem Camutanga durante o período, aí teve que jogar com o Bruno Vini e tal. Mas ele começou a ajeitar o time a partir da defesa. Eu acho que quando o Carpini encontrou a defesa, ele começou a trabalhar o lado ofensivo, né, de como jogar na transição, que é o estilo que está aí presente no Vitória desde o ano passado e vai continuar esse ano. Acho que o grande ponto não é você tem que saber sofrer e você não pode falhar, você não pode entregar gol, né? Isso. Acho que esse é o grande ponto. No jogo se você for pegar a Série A, eu estou focando na Série A porque é o recorte mais recente, mas a gente pode ter outros exemplos também durante a temporada. Mas no recorte mais recente, você teve por exemplo, se for para pegar uma temporada, a gente vai pegar o Bavi, que o Vitória deu 2 gols para o Bahia também, né? 2 falhas de defesa. Mas no recorte da Série A, os gols do Juventude, assim, o gol do Juventude, o gol que foi anulado de Enio foi uma falha bizarra de Neres e primeiro gol que saiu do Gabriel Pirani, acho que é Pirani, né? Gabriel, Isso. esqueci o sobrenome dele, mas Gabriel fez 2 gols de Juventude. Foi uma falha clamorosa de Neres. E contra o Flamengo, o Vitória estava empatando quando o Janderson entregou. Aliás, o Vitória tomou o primeiro gol do Flamengo quando o Janderson entregou uma bola fácil ali na intermediária que a Arrascaeta roubou. Então, essas falhas, elas não podem se repetir, né? Para um time que quer saber sofrer, como o Vitória acaba se propondo para jogar na transição, ele não pode entregar o jogo. Claro, um time que passa sufoco vai acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Atlético Mineiro. Eventualmente, o time mais qualificado, né, pressionando e o outro time só se defendendo, pode sair um gol, como saiu no segundo gol do Atlético Mineiro. Mas
acho que o grande ponto é não errar, não você não entregar. E acho que o Vitória tem que começar por aí, né? Você começa a evitar os erros, você evitar as falhas defensivas para você começar a construir. Eu acho que o Carpini está indo por aí. Encontrou uma dupla de zaga com Lucas Alta e Zé Marcos, que pode não ser a dupla ideal, o Vitória vai ter que contratar zagueiro, na minha visão. Agora, vai ter que começar pegando essas zagas Zé Marcos e Alta, deles não errarem, deles não entregarem a paçoca, né? Como a gente fala. Mas, e a partir daí, construir o jogo ofensivo do Vitória. Muito bem. E é o Gabriel Tagliari, tá? O Carlos Júnior aqui corrigindo. Muito bem, que é o atacante do Juventude. Bom, vamos pro campinho, Vitor Vilar. Vamos analisar individualmente aí jogadores do rubro-negro baiano nesta primeira vitória aí no Campeonato Brasileiro. Vitória só venceu o Nordestino, né, em 2025, né? Agora tem que vencer um time fora da região, né? Porque na Copa Sul-Americana ele não venceu, né, ainda. E no Brasileirão a primeira vitória foi agora contra um time da região. E na Copa do Brasil eliminou o Maranhão, né? Motoclube, né? Agora eu nem lembro se foi Maranhão ou Motoclube. Um dos dois aí. No Maranhão. E depois caiu pro Náutico, né? Vamos pro campinho, Alan Roberto. Vamos colocar na tela aí os jogadores do Vitória que entraram em campo, né? Escalação aí do técnico Thiago Carpini ali bem parecida com a do jogo anterior, né? No 4-3-3, né? Ou no 4-3-2-1, né? Que é o grande detalhe, 4-2-3-1, né? né? Último jogo não pude participar, né? Tive um outro compromisso, não pude ver a partida, mas depois eu assisti a partida e vi os comentários de Iago aqui, que me substituiu muito bem. Sou muito grato a ele, porque trouxe um pontinho lá de Minas Gerais. E, cara, assim, Carpini mudou, inclusive, a formatação da partida da equipe dele, né? Eu acho que Carpini, ele vinha bem sólido ali no ano passado, num esquema de três zagueiros. E essa temporada, assim, ele deu já vários indícios de que não vai utilizar os três zagueiros, né? Pode ser que, se ele sentir que a defesa precisa de um reforço, né? De repente, se ele sentir mais confiança nos laterais, né? Porque ano passado você tinha Lucas Esteves, que era um cara que ele precisava liberar, porque funcionava muito bem ofensivamente, era uma válvula de escape importante para ele pelo lado esquerdo. Então, acho que pode ser que mude, claro, né? Capini pode mudar para essa alteração, mas o sinal que ele vem dando até agora na temporada é de que ele vai com essa formação de dois zagueiros. E não são só dois zagueiros, né? Dois zagueiros com dois volantes, porque Mateuzinho é um meia Isso. centralizado por ali. Então é um time que tá mais. É um time que tenta se defender e jogar na transição, só que tenta jogar com mais peças que possam colaborar no ataque, né? E eu acho que isso é uma mudança interessante de Carpini, porque mudança até do trabalho dele, né? Porque o time encaixou no ano passado com três zagueiros e agora ele está tentando encaixar o time com esses dois zagueiros aí. Muita gente pede um esquema com três zagueiros com Edu, porque, por exemplo, Edu, ele não fez até agora nada de muito errado para ser barrado na equipe, sabe? Inclusive, quando você perdeu o Neres ali, né, por uma questão técnica, né? Neres estava numa fase muito ruim e claramente ele tinha que dar um tempo do time titular. Muita gente falou, pô, tem que ser Alta, que tá jogando bem, e Edu. Só que aí ele veio com o Zé Marcos, acho que por uma questão ali de perna preferida, né? Alta pela direita, destro, Zé Marcos pela esquerda, canhoto. Mas muita gente pedia Edu, e Edu de fato não fez assim nada muito errado no Vitória para não receber essa oportunidade. Então muita gente pede esse esquema de três zagueiros de volta, com Edu completando, né? Seria Edu, Alta e Zé Marcos. Mas acho que Capim está dando indício de que quer encaixar o time defensivamente e na transição, né, ofensivamente, buscando pela transição, com esses dois zagueiros aí, o que é uma mudança interessante. Vamos ver até quando é que o Mister Carpini vai segurar. Eu acho que até, de certa forma, para os jogos fora de casa, eu acho que o time talvez fique um pouco exposto, né? Ele usava muito essa estratégia de usar três zagueiros fora de casa e dois zagueiros em casa no passado. Mas vamos ver, né? É algo a se avaliar. Mas eu tô. O que eu queria dizer é que assim, eu tô gostando de ver Carpini tentando encaixar esse time com dois zagueiros, porque eu prefiro, né? Eu acho que três zagueiros
é uma situação em que você precisa ter algum dos zagueiros técnico, né? Um zagueiro que consiga contribuir no ataque, consiga fazer a saída de bola, apoiar o ataque. Até Minhoca falou aqui agora há pouco sobre Tinga, né? Algo assim, né? Algo com esse perfil. Podia ser, por exemplo, o Cáceres, né? Se tivesse numa fase boa, encaixar como terceiro zagueiro, porque ele é um cara bem defensivo. Mas enfim, vamos confiar em Carpini para encaixar esse time defensivamente com dois zagueiros mesmo. Muito bem, então vamos começar as avaliações, começando pela defesa. Arcanjo, mais uma vez importante, né? Aí não tem o que falar, né? É, cara, para um time que quer aprender a sofrer, né? Que tem que saber sofrer no jogo, é preciso você ter um goleiro confiável, né? Um goleiro que consiga ajudar o time quando tiver alguma brecha ali da defesa. E Arcanjo, desde o ano passado, que ele é esse cara, né? E hoje, contra o Fortaleza, ele foi muito bem, cara. Muito bem mesmo, assim. Ele tá muito bem no, nessa temporada no Vitória. Eu acho que, em momento nenhum, ele dá, por exemplo, motivo de ser questionado como goleiro, apesar de muita gente ainda ter um receio com o Arcanjo, né? Às vezes, quando falha, tem alguns torcedores que exageram na crítica. Mas eu acho o Arcanjo um baita goleiro, um goleiro que não sei nem se fica no Vitória há muito tempo, porque ele é bom em vários fundamentos, né? Ele é um cara que sabe sair com o pé, e quando ele é exigido defensivamente, ele aparece como foi o jogo de hoje. Então é muito bem para Arcanjo. É o Verdão aí. Acho que vocês chamam de. Eu não sabia desse apelido, mas é Verde Paulo César, é isso? É Paulo Sérgio, né? O atacante do Náutico, mas isso envelheceu mal, viu, esse apelido. É uma piada, né? É uma piada bem. É o. É, é que o Paulo Sérgio Eu começou não bem o sabia ano, né? desse Fazia apelido. gol todo jogo, mas zicou, viu? Batizar o verde Paulo Sérgio de. O É, verde, né? O verde mais verde de Paulo Sérgio zicou o Paulo Sérgio, que não faz mais gol. é. Bom, mas Arcanjo é a avaliação mais positiva, né? O verde mais verde, vulgo verde Paulo Sérgio. Vamos para a dupla de zaga, né? O Alter e o Zé Marcos. Cara, eu acho assim. Eu vou colocar os dois como jogou bem. É o Verde Musgo, né? Ainda que eu acho que Zé Marcos tenha feito uma partida levemente abaixo de Alter. Alter está numa fase maravilhosa. Eu acho que toda a sensação que a gente tem de que a defesa do Vitória está produzindo mais passa muito pelas atuações de Alter. Assim. Ele tem feito partidas muito sólidas, né? Até fez gol contra o Atlético Mineiro. Ele tem feito partidas muito sólidas, um cara que está se posicionando muito bem na zaga, ele aparece sempre para cortar e desarmar os atacantes de uma maneira. Enfim, é um zagueiro muito eficiente. Acho que também na bola aérea ele vai bem. E acho até que, vamos lá, o Vitória começou muito mal defensivamente, né? A temporada e a Série A. Mas quando você tirou Neres e encontrou essa. Acho que Carpini apostou nessa dupla de zaga com o Zé Marcos, precisava que essa dupla encaixasse. Só que Zé Marcos vinha de um início de ano ruim também, né? E acho que passaria. Eu acho que o que eu quero dizer é assim, quem puxaria Zé Marcos de volta seria uma boa atuação de Alta. Eu acho que precisava que Alta estivesse muito seguro para puxar Zé Marcos de volta e ele poder render bem. E eu acho que isso está acontecendo assim. Acho que Alta já vinha de boas atuações na reta final do Baiano e ali na reta final da primeira fase da Copa do Nordeste. Ele já vinha de boas atuações. E aí, quando o Zé Marcos entrou, ele deu confiança a Zé Marcos e a dupla está encaixando. Acho que não é a zaga muito boa. Assim, a zaga maravilhosa do Vitória. Não, talvez ainda não seja. Tanto é que a gente ainda vê uma zaga meio vulnerável e tal. Mas é uma zaga que está encaixando. Hoje, não há outra zaga para o Vitória. Até julho, quando o Vitória puder contratar, eu acho que essa é a zaga. Talvez, como eu falei agora há pouco, se tiver três zagueiros, Edu entra. Mas se for dois zagueiros, é Alter e Zé Marcos. Acho que essa é a zaga que Carpini encontrou e uma zaga que está evoluindo. Uma zaga que está se encontrando. E eu estou gostando de ver também, que é um detalhe que, às vezes, a gente fica muito na tática, né? Muito na parte. Eu não sou nem muito apegado a isso. Assim. Eu gosto muito também do lado comportamental dos jogadores, do lado psicológico dos jogadores. Eu acho que isso influencia demais. Cara, quem assiste jogos do Vitória, e sobretudo quando você tem a oportunidade de ver no Barradão,
no estádio, né? Para os torcedores que moram em outros estados do nosso do Brasil, você vê que eles estão muito parceiros, cara. Muito parceiros. Eles estão, assim, Alter sempre fala com o Zé Marcos. Quando o Zé Marcos acerta, Alter parabeniza. Quando o Alter vai bem, Zé Marcos parabeniza. Quando um salva o outro, eles se cumprimentam. Então, parece que a dupla está encaixando também por esse aspecto de deles se encontrarem bem como dois jogadores, né? Dois caras que estão ali com a missão, com um trabalho a realizar. Eu acho que esse encontro aí está fazendo o Vitória produzir. Mas só para dizer que os dois jogaram bem, sendo que Alter foi melhor do que Zé Marcos, né? Zé Marcos é um verde musgo ali mais para o amarelo e Alter um verde musgo mais sólido. Muito bem. Então, avaliação da zaga, né? Tem alguns comentários aqui, né? O Ah, só um Gil detalhe que eu San... queria falar, só Sim, um minutinho, rapidinho. No final, Zé Marcos foi jogar de lateral esquerdo, né? Porque Edu entrou e Zé Marcos, isso. Janderson saiu e ele foi jogar lateral esquerdo. Que é outra coisa que Zé Marcos traz, né? Zé Marcos já jogou no início da temporada lá contra o CRB e tal, não foi bem. Contra o CRB não, ele foi. Acho que foi contra o CRB mesmo, ele jogou como lateral esquerdo e mostrou essa faceta também, né? De poder atuar como lateral esquerdo. Hoje ele entrou como lateral esquerdo, ele foi muito melhor, né? Como lateral esquerdo. Ele foi muito mais seguro como lateral esquerdo do que como ele foi no início da temporada. Então, mostra, inclusive, que o jogador vem crescendo. E ele é capaz de jogar lateral esquerdo porque ele é um cara técnico, velho. Dá pra ver isso, sim. Ele é um cara que tem uma boa saída de bola, ele é um cara que tem um bom passe. Eu acho que é uma outra possibilidade que ele entrega ao Vitória, né? De repente, ele pode até ser, nesse esquema de três zagueiros, o cara que tem melhor saída de bola desses três e que possa, inclusive, apoiar o ataque, sendo esse cara, só que né, pelo lado esquerdo. Não quero comparar, mas Wagner Leonardo fazia muito isso no ano passado e foi importante para o Vitória. Vamos lá, aqui alguns comentários. O Gil Santos fala que o Lucas Arcanjo ainda vai defender a seleção. Ele fala, tomara que seja vestindo a camisa do Colossal. O Carlos Júnior pergunta se o Arcanjo está no top 5 goleiros do Brasil. Tem muito goleiro bom, né? Mas ele tá entre os tops, né? Não sei se no top 5, né? Mas tá entre os bons goleiros aqui do futebol brasileiro. É, o Jefferson Santos também tá aqui. Falou que hoje contra o Atlético Mineiro faltou experiência. O time não fez cera. A cera não é só para passar o tempo, mas também para irritar o adversário. Contra o Galo faltou isso. Matheus Lima fala Vojvoda freguês. Quem também tá por aqui, Henrique Freitas, fala que Vitor Vilar foi perfeito. O time começa pela defesa. Pode sofrer, mas o ataque tem que matar as chances. Muito bem. Bom, vamos seguir com as análises, Vitor. Dupla de laterais aí. Claudinho, titular, e Jamerson. Claudinho, eu vou colocar ele como regular. Achei bem abaixo do que ele pode produzir. Achei ele até meio. Você acha ele meio preso na defesa no jogo de hoje. O gol do Vitória do primeiro tempo, né? Foi um escanteio que ele apareceu pela direita. Ele, numa das poucas. O Vitória estava concentrando muito o ataque pelo lado esquerdo. Claudinho foi pouco acionado no lado direito. Quando ele foi acionado pelo lado direito, ele gerou o escanteio, né, que acabou depois, né, no cruzamento de Eric, fazendo o gol de Janderson, foi o primeiro gol do Vitória. Mas eu achei Claudinho muito abaixo do que ele pode render. A gente vinha defendendo o Claudinho como titular, a gente vinha defendendo que ele tomasse a vaga de Cáceres. Acho ainda que ele é o titular, mas ele não foi bem, né? Eu acho que ele tem sido muito cobrado defensivamente. Inclusive, acho, só para poder pontuar, não, ele não estou dando uma nota mais baixa para ele por causa do gol do Fortaleza. Porque eu acho que ele ficou sobrecarregado ali, né? Ele tinha que marcar dois jogadores. Acho até que Eric deveria ter feito a cobertura do Diogo Barbosa para poder auxiliar Claudinho por ali. Mas foi um lance em que Eric não acompanhou o Diogo Barbosa, então ele não alcançaria mais depois que houve a casquinha de cabeça.
Então, acho que Claudinho não falhou. Muita gente pode chegar assim e falar, o Claudinho falhou no lance do gol do Fortaleza. Pô, ele tinha que tomar uma decisão ali entre dividir na bola aérea com um atacante do Fortaleza ou cobrir Diogo Barbosa. Ele não podia fazer isso, né? Ele ficou com dois, ele ficou sobrecarregado na defesa porque o Vitória acabou levando muitos jogadores para o lado esquerdo, porque o Fortaleza inverteu rapidamente a jogada. E aí o Vitória levou muito jogador para o lado esquerdo. Assim. O Vitória já estava muito. Zé Marcos, Jamerson subiu, então Zé Marcos acompanhou, Alter centralizou e aí ficou aquele lado direito todo exposto. Então, eu acho que Claudinho não falhou muito no lance do gol do Fortaleza. Estou fazendo mais a avaliação dele um pouco abaixo por conta realmente da atuação, da participação dele ofensiva, que ele participou muito pouco, e também defensivamente ele não foi tão bem em outras jogadas, né? Não foi só nessa. Tô considerando só o lance do gol, não. Já Jamerson é o muito bem, é o verde Paulo Sérgio para ele. Jamerson hoje jogou demais, cara. Isso é, assim, isso é muito bom, porque quando a gente fala de resgatar jogadores, né, e trazer jogadores para essa. Vai ter gente aí que vai dizer que foi a contratação do Maicon Jesus, né? Cara, eu tô com muito sono, então eu tô, assim, com várias lacunas de memória. Tá Não é só difícil você, hoje, velho. viu, São Vitor Miller? 1h41 da manhã, eu estou morrendo de sono, morrendo de sono. Então, assim, eu acho que Jamerson foi muito bem hoje, cara. E ele fez um cruzamento pro gol de Mateuzinho, né? Além da assistência, eu quero falar assim, pode tirar a assistência da análise. Só pela assistência ele já merecia uma avaliação maravilhosa, porque foi uma assistência determinante para o resultado do Vitória. Mas mesmo se você tirar a assistência, ele fez uma partidaça. Porque ele defendeu muito bem Marinho, boa parte da atuação ruim de Marinho foi por causa da boa atuação defensiva de Jamerson. E no primeiro tempo, o Vitória carregou muito o jogo para o lado esquerdo porque ele aparecia, ele se oferecia, ele carregava a bola. Então, Jamerson fez uma partidaça hoje. E quando a gente fala de recuperar jogador, é fundamental que Jamerson seja resgatado. Porque o Vitória está trazendo um menino que é muito novo ainda, a gente não sabe o que é que vai dar. E com isso, o Jamerson, que também não é nenhuma sumidade, é um jogador que também é uma aposta, né, veio da Série B. Mas dá para você tirar a partida de hoje dele, mostra que dá para você extrair mais desse jogador aí. Fez uma partidaça. Foi, para mim, cara, eu vou colocar ele como melhor em campo, já dando spoiler aqui, vou colocar ele como melhor em campo, porque ele foi muito importante, né? Anulou um jogador importante do Fortaleza, que é Marinho, e deu passe pro gol, velho. Deu passe pro gol decisivo. Bom, então o Jamerson aí eleito já o melhor em campo, mas ainda temos muita análise. Vamos para a dupla de volantes. Ricardo Hiller e Baralhas. Ah, eu me mutei aqui, sendo que eu tava com o microfone aberto. Cara, eu vou colocar Hiller como regular. Acho até que ele foi bem defensivamente, ele conseguiu ali marcar, desarmar em alguns momentos o meio-campo do Fortaleza, mas acho que ele também pode render mais. Assim, acho que Hiller ainda pode render mais. E eu acho que a grande mudança, né, do que quando você olha um meio-campista que pode contribuir defensivamente, mas também contribuir no ataque, os caras que entraram no lugar dele, né, o Ronald, que entrou no PP, que entrou no lugar dele, depois o Ronald entrou também no lugar de Mosquito. E aí você vê que existem opções no elenco do Vitória que podem contribuir até mais nesse jogo duplo, né? No box to box, como muita gente fala hoje em dia, que é o cara que defende, mas também contribui no ataque. Ricardo Hiller, ele contribui muito pouco no ataque, mas hoje defensivamente ele foi bem, então eu vou colocar ele como regular. Baralhas eu vou colocar como bem. Acho que gostei da partida de Baralhas. Baralhas, como sempre, né? Guerreiro, cara que desarma bem, que luta muito pelas bolas, é um cara que não desiste das bolas. Então, vou colocar ele como bem. Fez mais uma atuação nesse sentido dele, nessa linha dele, de ser um cara que, defensivamente, né, nesse jogo muito disputado, equilibrado, ele aparece bem. Muito bem, então vamos para o meio de campo. Mateuzinho, né, autor do gol decisivo, mais um gol do Mateuzinho.
Cortar o cabelo fez bem pra ele, hein? Só foi cortar o cabelo que o homem não parou, não Pois para é, de fazer gol. exatamente. Cara, eu tô numa dúvida muito grande se eu boto muito bem ou bem. Porque, assim, o gol dele foi decisivo, né? A gente não pode tirar o mérito do É cara um que fez belo o gol, gol. né? Um golaço que ele Difícil, já tinha sem tentado pouco. antes, né? Teve uma outra finalização que ele tentou pegar de primeira, só que ele pegou mascado. Uma finalização muito parecida, inclusive. É difícil porque, assim, Mateuzinho não fez uma grande partida ao longo enquanto ele esteve em campo, ele não fez uma grande partida. Não foi uma partida primorosa de Mateuzinho em termos daquilo que ele é bom, né? De segurar bem a bola, de fazer o time se movimentar. Não foi uma partida péssima também, tá? Mas não foi uma partida que a gente já viu de Mateuzinho. Mas ele fez o gol, né, velho? Aí é complicado, velho. Então eu vou colocar ele como muito bem. Coloca ele como muito bem. O gol, eu acho que o gol merece a É, avaliação. então, avaliação mais positiva aí pro Mateuzinho. Vamos pro ataque agora. Eric Mosquito. Eric Mosquito, depois a gente fala do Janderson. Então, Mosquito eu vou colocar ele como mal. É o laranjinha pra ele. Cara, assim, ele foi uma válvula de escape importante do Vitória no primeiro tempo. Vários jogadores, várias jogadas do Vitória passaram por ali. Cara, minha mente tá cansada, velho. Eu tô trocando algumas palavras. Vários jogadores, não, eu queria falar várias jogadas. Várias jogadas do Vitória no primeiro tempo passaram por ali e ele foi uma válvula de escape importante. Só que a grande questão de Mosquito é que ele erra muito tecnicamente. É um cara que toma decisões muito ruins. É um cara que às vezes vai pro drible e entrega a bola, na verdade, para o adversário. Então, esses erros técnicos de Mosquito, ele fez uma partidaça contra o Atlético Mineiro. Para mim, foi um dos melhores em campo. Mas contra o Fortaleza, ele não foi bem. Então, acho que do time, assim, inteiro, eu acho que ele foi o que mais deu raiva, assim, foi o cara que mais prejudicou o time ofensivamente. Então, eu vou colocar ele como jogou mal. Já Eric, eu vou colocar ele como regular. Cara, eu não gostei, assim, o grande problema de Eric é que ele toca muito pouco na bola. Assim, ele se esconde muito às vezes do jogo. No primeiro tempo, o Vitória, como eu já falei várias vezes aqui, jogou muito pelo lado esquerdo, o Eric pouco apareceu. Agora, deu passe pro gol, né? Pro primeiro gol. Fez um cruzamento belíssimo no segundo pau, em que Janderson cabeceou na segunda trave. E o cruzamento realmente foi bonito, foi um cruzamento de direita, que não é nem o predominante dele, né? Então, assim, pela assistência, eu vou colocar ele como regular. Porque de resto, não gostei da atuação de Eric, não. Acho que ele segura demais a bola em determinados momentos. Acho que ele tenta um drible. Aquele problema de Eric que a gente já conhece, né, velho? Segura demais a bola em determinados momentos, toma decisões erradas, tenta carregar demais, tenta sempre fazer um drible a mais. Se escondeu bastante no primeiro tempo. Além, claro, daquilo que eu já mencionei aqui, que eu acho que no gol do Fortaleza ele poderia ter acompanhado o Diogo Barbosa, né? Acabou ficando muito evidente ali Claudinho no lance, mas ele devia ter acompanhado o Diogo Barbosa para auxiliar o lateral direito, já que o time subiu para o lado esquerdo, né? Ele deveria acompanhar o Diogo Barbosa, até porque durante o jogo ele marcou o Diogo Barbosa, né? Ele ficou como ponta direita, ele recuava acompanhando a subida de Diogo Barbosa. Então ele poderia ter feito isso também lá no momento do gol do Fortaleza. Vou colocar como regular para não colocar mal por causa da assistência dele, que foi uma assistência muito importante. Bom, Tá no mudo. para Estamos finalizar o com time sono. titular, estamos quase 2 horas Tá aqui, já difícil. estamos mais para lá do que para cá. Bom, o Janderson, né? Fez o gol, fez ali o primeiro gol do Vitória, botou a mão no ouvido ali, meio dizendo, fala agora, Pois é, torcida, pois é. fala agora. Pois E é. aí? Mas Janderson jogou bem, tá? Vou colocar ele como jogou bem hoje. Janderson é loucura, cara, porque tem jogos que ele é o cara que mais atrapalha o time, né? Que mais dificulta ofensivamente o Vitória. Mas hoje ele foi bem, velho. Ele ganhou vários duelos, né? Pelo alto, por baixo. Ele fez boas jogadas de pivô, proteção. Claro, continua sendo o Janderson, velho. Teve momentos em que ele erra o domínio, ele sempre precisa dar dois toques na bola para poder dominar a bola
razoavelmente bem. Ele não é aquele cara que vai conseguir jogar num espaço muito curto, né? Tipo, receber a bola e finalizar de primeira, ou receber a bola e dar um toque já ajeitando ela para chutar. Ele é um cara, tecnicamente, tem muitos problemas, né? E esses problemas se repetiram hoje contra o Fortaleza. Mas a vontade dele, eu achei ele muito esforçado no jogo de hoje. E o esforço dele foi fundamental também, né? Como eu falei, disputou muito, ganhou várias jogadas pelo alto. Então, jogou bem o menino Janderson, além do gol, né? Não tem o que falar do gol. Realmente foi um gol de centroavante. Janderson, que não é centroavante, é bom sempre lembrar, mas o gol foi muito centroavante. Cabeçada no segundo pau, ele foi lá buscar, subiu bem para cabecear. Então, gol importante para ele também. Porque, cara, independentemente de Janderson, eu acho que o grande lance de Janderson é o seguinte: claro, ele é um jogador limitadíssimo, mas ele ajuda e ele vai ajudar o Vitória na Série A, né? Então precisa ser recuperado também. É mais um cara que precisa ser recuperado para ele poder render o melhor dele na Série A. E não é à toa que ele está sendo titular, porque dos caras que ele tem ali, que Carpini tem ofensivamente, é quem, mesmo no deserto, tem entregado alguma coisa, assim. Nem que seja vontade, né? A vontade dele é imensa. Muito bem, vamos agora para os jogadores que entraram aí no decorrer da partida. Temos Edu, Ronald, Osvaldo e Fabri, né? Tá. Edu e Oswaldo vou colocar sem nota. Muito pouco tempo em campo. PP, eu vou colocar ele como jogou bem. Eu acho que a entrada de PP foi o começo da mudança do Vitória. Quando ele tirou o Ricardo Villa e botou o PP, ele conseguiu recuperar a saída de bola ali do Vitória e a circulação de bola no meio-campo, ao ponto de que o Fortaleza parou aquela pressão na saída de bola e parou de dominar, de pressionar, né, de sufocar tanto o Vitória ali no início do segundo tempo. Ronald, eu vou colocar, jogou muito bem. Eu acho que, assim, é engraçado, porque na saída do Barradão, quando a gente vai para o Barradão, a gente acaba conversando com muita gente, né? E acho que o grande tema na saída do Barradão foi: como é que esse cara não é titular, pô? Como é que ele não é titular? Não é titular, não é possível. Então, Ronald entrou muito bem no segundo tempo. Foi o cara que iniciou a jogada do segundo gol do Vitória, que ele deu uma arrancada incrível, né? Deu passes bons também bons para Mateuzinho. Velho, enfim, o Ronald entrou muito bem. E aí, para a gente finalizar, Fabre, vou colocar ele como regular. Fabre tem muito problema, muito problema técnico. Ele é mais limitado que Janderson. Ele é muito mais limitado que Janderson, porque logo que ele entrou, ele errou umas três bolas ali, né? Que ele tentou driblar e acabou se atrapalhando todo com a bola, não conseguiu nem fazer um movimento assim que parecesse um drible, né? Ele sabe correr, mas driblar não é o dele. E nem finalizar, né? Ele não finaliza bem também. Mas, cara, a importância de Fábio é que ele deu um calor muito grande no segundo tempo. Eu acho que a entrada dele ajudou a dar uma correria para a defesa do Fortaleza, que é uma defesa meio pesada, né? Então a defesa do Fortaleza ficou incomodada com a presença dele. Muito bem. Então todo mundo avaliado, falta o Carpini, né? Vamos. Carpini foi muito bem hoje. É o verde para o Sérgio, para o Mister Carpini. Boa. Depois de tudo que eu falei, né? Dele ter mudado no segundo tempo, o jogo tem que dar um muito bem para ele. Muito bem. Então vitória avaliada aí, né? Campinho completo. Alguns comentários aqui para a gente fechar. O Vicente Ritio fala que Fabri no atletismo estaria nas Olimpíadas. Thomas Loureiro Maldade. fala que o Que Fabri tem maldade, velho. QI de um Atari. Pô, a galera tá pegando Peraí, pesado pô. aqui, o nosso glorioso Fabri. É, quem também tá por aqui? O Anderson Freitas também tá por aqui. Deixa eu ver mais comentários. Giovanni fala que o Arcanjo está no top 5 de goleiros. Quem também tá por aqui? Deixa eu ver. É isso, né? Carlos Júnior também, o Matheus Lima, Saulo Lessa, enfim, galera que sempre interage aqui no chat. Valeu demais. Vocês ficaram aí até 2 da manhã praticamente Guerreiros, né? aqui nos ouvindo, né? Desculpem os vacilos, né? Que aqui a gente acorda cedo, né? Para trabalhar, Cara, então.
Hoje, assim, eu peço desculpa também se eu troquei alguma palavra, se eu troquei o nome de jogador, se eu esqueci alguma referência de jogo, porque assim, falar a verdade assim, gente, eu, por exemplo, cara, eu não vivo disso aqui, né? Eu trabalho o dia inteiro. Eu acordei às 6 horas da manhã, velho. Tô aqui até 2 horas da manhã e minha mente já tá pifando, Fábio. Eu tô esgotado aqui, esgotado. Então, se eu errei alguma coisa, gente, foi mal aí, desculpa, mas é de bom coração. Muito bem. Então é isto. Passada a régua aí, Vitória 2, Fortaleza 1, né? O Vitória agora que vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense, né? Na próxima rodada. É um jogo difícil, né? O Fluminense vem embalado aí com o Renato Gaúcho, mas uma hora vai tropeçar, né? Que seja aí nessa próxima rodada contra o Rubro Negro Baiano.